Evangelho de João, capítulo 13. Todos acharam? Vamos fazer a leitura, ainda com as crianças aqui. Diz o seguinte, a partir do verso 31. João capítulo 13, Evangelho, verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, nós nos encontramos expostos à Tua Palavra. Diante do Senhor, eis aí Teu povo, Tua igreja, composto por homens, mulheres e crianças. Senhor, ajuda-nos nesse momento. Que os pequeninos, as crianças, venham a frutificar, a ter os seus corações, mais uma vez, em mais um domingo, moldados de acordo com a Tua santa vontade e Tua palavra. E a nós, Senhor, nos socorre pelo fato de que um miserável pecador irá expor a Tua palavra para outros pecadores. Mas todos nós só podemos assim fazer porque fomos transformados pela Tua graça. Se não fosse assim, estaríamos perdidos. Nos socorre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir, a igreja pode se assentar. Irmãos, nós estamos começando essa nova série de mensagens. Por esquecimento não coloquei o slide, né, mas é o que se encontra aí na capa do seu boletim, né? Nós temos então esse planejamento de 13 sermões a partir deste tema, uns aos outros, entendendo e percebendo o quanto a igreja do Senhor Jesus, que está sendo plantada, tem crescido e tem correspondido. Então, o objetivo dessa série de mensagens é, de fato, trazer aos irmãos essa consciência, ou criar e consolidar essa consciência de igreja, de comunidade de fé, de comunidade cristã. Irmãos, não é à toa, então, esse termo, uns aos outros, como que ele se repete várias e várias vezes em vários textos bíblicos. Então, serão 13 sermões, cada sermão com uma temática específica.
E não é à toa nós começarmos exatamente com este e com este texto, porque aqui se encontra a base para toda a vida cristã, a base para todos os outros mandamentos e ordenanças, sabe? Do tipo, alegrem-se uns com os outros, chorem uns com os outros, exortem uns aos outros, e por aí vai. Tudo vai ter por base esse novo mandamento que o Senhor Jesus aqui nos apresenta. E, irmãos, é interessante nós notarmos o seguinte: como ou em que contexto que Jesus está trazendo esse novo mandamento? Para quem, de repente, se perdeu aí, aonde nós estamos, João, capítulo 13, o que está acontecendo? Meus irmãos, o que está acontecendo é que Jesus está às portas de ser traído. Nós acabamos de passar pela Páscoa e foi assim como brincamos em algum momento, uma espécie de overdose de textos, que falam sobre a paixão e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente voltamos para esse tema e para essa cena. Se nós olharmos um pouquinho antes, o início do capítulo 13, Jesus está preparando a Santa Ceia, a última ceia. Ceia essa que o apóstolo João, ele não dá muitos detalhes, os outros evangelhos vão dar mais detalhes, mas João parece que ele está preocupado aqui em pelo menos 2 pontos específicos iniciais. Nós temos aqui a instituição do lava-pés, onde uma lição de humildade é dada. Nós já pregamos sobre esse texto também. Se eu não me engano, esse texto, essa pregação já está no YouTube. Mas talvez está, um dos pontos a nós pensarmos sobre essa lição aqui é que Jesus está prestes a morrer, instituindo, preparando a última ceia, e João começa detalhando sobre como é que foi o lava-pés. Na sequência disso, Jesus indica o traidor. Finalmente, Jesus indica o traidor. Me lembro de alguém me perguntar se Jesus lavou os pés de Judas. E não há nada que indique que não. Provavelmente, quase que com toda certeza, sim. Até porque quando Jesus diz que existe um traidor, e o pessoal começa a perguntar, mas quem é o traidor? Quem seria esse traidor? Se Jesus não tivesse lavado os pés de Judas, eu acho que os discípulos iam descobrir rápido, quem é o traidor. E outra, quando o próprio Judas sai, depois de Jesus dizer, aquele que eu molhar o pão e der a ele, este é o traidor. E Jesus faz exatamente isso, dá na mão de Judas. E, irmãos, eu gosto às vezes, e convido vocês a se colocar na cena e imaginar a cena, a tensão da coisa. Me admira os próprios discípulos em volta não terem percebido o que estava acontecendo. Porque o próprio texto vai dizer que eles olharam Judas saindo e pensaram, ele foi comprar alguma coisa que o mestre mandou, ou fazer alguma caridade para alguém. E eles não sacaram o que estava acontecendo, mas o texto aqui ele é de uma tensão. E é esse contexto que vai dar o tom para o que Jesus vai dizer logo na saída dele, sobre essa questão de glorificação. A gente vai chegar nisso aqui. A gente vai chegar nisso. Mas o ponto é, Judas parece que ele hesita quando ele pega o pão molhado da mão de Jesus. Parece que há uma hesitação ali. Imagine a cena, Jesus entregando esse pão para Judas, Judas olhando para ele, e diante talvez daquele silêncio, o que Jesus vai falar com firmeza para ele é o seguinte: o que tem de fazer, faz depressa. Irmãos, o que tem de fazer, faz depressa. E aí na sequência, quando a gente entra no verso 31, diz então o seguinte: quando ele saiu, quando Judas saiu, era necessário, e é o que acontece nas 2 cenas anteriores, uma determinada purificação, tanto fisicamente na figura do lava-pés, quanto na figura da família da fé, dos discípulos de Jesus. Era necessário que aquele que não tinha a menor condição de ouvir as instruções sobre um novo mandamento, esse tinha que sair. Ele tinha que ir embora.
Judas, então, sai nesse momento. E nós sabemos para onde ele foi. Judas foi procurar o pastor. Pastor presbiteriano, pastor batista, pastor metodista, o bispo, o padre. Jesus foi procurar o chefe religioso da época. Judas foi procurar os sacerdotes, os homens da lei, foi procurar a instituição religiosa, foi procurar o esquemão que prende pessoas dentro de uma visão mesquinha e maligna de religiosidade morta, que obriga as pessoas a viverem conforme o coração humano não consegue viver. Sabe? Tentando viver uma vida acima de uma determinada média, e inclusive se enganando com isso, porque ao tentar iludir as pessoas de que é um santão, ele mesmo passa a acreditar que é um santão. Judas foi procurar essa turma, os mestres da lei, para dizer o seguinte: está decidido, nós vamos encontrá-lo hoje ainda. Mais tarde. Ele, no momento agora, está numa casa. Mas já sei que mais à frente poderemos encontrá-lo num determinado jardim. Judas, então, é aquele que participou de tudo com Jesus. Mas, definitivamente, esse novo mandamento, o qual Jesus vai colocar, não caberia dentro ou no coração de Judas ou de homens e mulheres que são, sim, capazes de viver uma vida inteira de caminhada numa fé religiosa, cristã que seja, mas que no fundo, apenas queria satisfazer seu próprio umbigo, não se preocupando de verdade com a vontade de Deus. Essa cena, ela é muito tensa, porque ao mesmo tempo em que Judas toma uma decisão, Jesus também firmemente toma uma decisão, porque no fim das contas é como se Jesus pudesse dizer o seguinte: vai e faça depressa o que você tem para fazer, porque eu tenho controle sobre o que está acontecendo, e você vá cumprir a tua parte. E esse Judas, então, diante dos pastores, dos líderes, dos bispos, das instituições, só quer que eles garantam uma coisa: eu tenho tanta intimidade com o Jesus que eu vou combinar uma forma de vocês o reconhecerem, eu vou lhe dar um beijo no rosto. Muito interessante, não é? Como ele pega um pão molhado da mão de Cristo e devolve com um beijo de traição no rosto. O pão que, na verdade, indica quem ele era e o que ele ia fazer. E Judas talvez tenha dito para essa turma: eu só quero que vocês me garantam uma coisa: as minhas 30 moedas. Irmãos, não se iludam. Instituições religiosas podem criar monstros. Quando instituições religiosas se perdem nelas mesmas, abandonando o próprio Cristo e o próprio novo mandamento que ele determinou. Então o que temos aqui é Jesus esperando o traidor sair. Sabe? Judas sai, ele bate a porta, e nessa que ele bate a porta, na sua saída, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. O que Jesus está querendo dizer é que aquilo que estava planejado desde antes da fundação do mundo, é que aquilo que estava planejado desde o seu nascimento, definitivamente todo o plano que levaria ao ápice da missão de Jesus, que era morrer, nos substituindo na cruz, todo o plano começou a acontecer agora. Irmãos, eu quando eu estudava esse texto, eu sei que o que eu vou falar agora vai quebrar todo o clima do texto. Mas eu não consegui deixar de imaginar, não sei porquê, mas
Novamente, vai quebrar tudo agora, tá? Eu vou ter que fazer um esforço para voltar para o texto aqui. Mas, vocês lembram de um videoclipe do Michael Jackson? Que ele entra num bar, numa coisa assim, e aí joga uma moeda. Aí a moeda entra na máquina de música e pã, começa a música. A moeda aqui é Judas. Começou. Todo o plano para a morte de Jesus começou. E quando Jesus disse, vai e faz depressa o que você tem que fazer, é Jesus novamente dizendo, eu tenho controle do que está acontecendo, vai e faz. Começou. Eis que agora, Jesus então, ele vai colocar, como algo que de fato já aconteceu. Porque não vai ter volta, porque ele não vai desistir, porque ele vai até o fim. Irmãos, diante de uma série como essa, de uns aos outros, a tendência natural seria eu ficar preso, principalmente aos versos 34 e 35, porque a série fala sobre uns aos outros e esse é o ponto central, né, pelo menos para a série. Mas veja, meus irmãos, não é possível falar do novo mandamento sem, de fato, considerar o que Jesus falou exatamente antes. Veja, me acompanhem. Quando ele diz, então, agora, Judas bateu a porta, Jesus vira e fala, agora, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Irmão, Jesus faz um jogo de palavras aqui, porque no fim das contas, glorificar a Deus se trata de obedecê-lo e obedecê-lo até o fim, mas não apenas isso. Deus vai ser glorificado, porque a justiça de Deus, de fato, vai ser efetuada, porque começou o processo. Logo que na sequência, Jesus vai, então, para o Getsêmani, né, tem aquela cena dos discípulos estarem dormindo, e Jesus orando, suando sangue de tensão, até que Judas chega, e nós sabemos, então, isso vai acontecer de quinta para sexta. Na sexta, então, nosso Senhor e Rei fica 6 horas pendurado, preso numa cruz. E a glória de Deus é manifesta pelo fato de que Jesus Cristo, preso, pregado numa cruz, como o Cordeiro Santo de Deus, que substitui o seu povo, aniquilando todo o pecado do seu povo. Ali na cruz, Deus é glorificado, porque naquele ato, a justiça e o amor se encontram e se beijam. A glória de Deus é manifesta, aquilo que ninguém nunca podia conceber. A possibilidade de um Deus santo, 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 se relacionar com pecadores, naquele momento a glória de Deus é manifesta, porque Deus faz exatamente o que ninguém podia acreditar que fosse possível. Homens e mulheres que pecam, andarem em paz com Deus, tendo seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus. A glória de Deus está manifesta. Jesus Cristo está criando um novo povo, um novo reino, um novo ambiente. E no verso 33, então, Jesus usa um termo que só se encontra aqui no Evangelho de João. Um termo não somente de carinho, porque vocês têm que entender o que está acontecendo aqui. Agora foi glorificado, agora finalmente está começando o que tem que acontecer. E ele olha para os seus discípulos, muitos deles sem entender, talvez coisa alguma. A própria palavra de Deus diz que muitos, na verdade, todos eles, só vão entender tudo isso aqui depois que Jesus ressuscita. Porque até então, nem eles estavam entendendo bem o que estava acontecendo. Mas nós temos então o Senhor Jesus naquela mesa da ceia, e ele olha em volta para os seus discípulos, contemplando cada rosto. Né? Vocês lembram quando Jesus falou, um vai me trair? João está do lado, está sentado de um lado de Jesus. Muito provavelmente Judas está do outro lado. E o texto vai dizer que Pedro
fez sinal para João para perguntar para Jesus quem é. Imaginem isso, tá? Jesus dizendo assim, mas um de vocês anda comigo há muito tempo, mas eu não sei quem é. E ele também não sabe quem eu sou. E quer saber de uma coisa? Eu não vou me revelar para ele, não. Mas como assim, pastor? Jesus simplesmente não intercedeu por Judas. Intercedeu por Pedro. Lembram disso? Mas por Judas, não. E Pedro, né, afobado como era, talvez fazendo sinal para o João. Psst. Pergunta quem? Pergunta quem é. Mestre, quem é? E Jesus agora está olhando para eles. E Jesus usa uma palavra, essa palavra aqui no diminutivo, que está traduzido como filhinhos, ou poderia ser traduzido como queridos filhos. É uma palavra, é um termo que Jesus se refere aos seus discípulos de uma doçura, de um cuidado. Um mesmo termo que ele era utilizado quando patriarcas estavam moribundos, sabe, às portas da morte, e precisavam dar os últimos conselhos para os seus filhos. O que seria uma espécie de testamento verbal, mas na verdade de conselho. É a mesma ideia. Jesus então olha para eles e diz, filhinhos, meus queridos filhos. Ou também numa outra possível tradução, meus amados discípulos. Ainda por um pouco eu estou convosco. Irmãos, esse é o último momento deles. Com este Cristo, que sim, já foi glorificado, nada vai impedi-lo, mas ainda não. O pior, para o Cordeiro ainda está por vir. Para nós, já aconteceu, que é o melhor. Mas para ele, o pior ainda estava por vir. Eles estão então nesse último momento e não vai ter outro momento. Não vai ter outro momento. Somente após a ressurreição. E ele diz, olha, falta muito pouco. Vocês não sabem o que vai acontecer. Mas falta muito pouco. Ainda por um pouco estou convosco. Vocês vão me buscar. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse para os judeus, e Jesus vai dizer isso para um grupo de judeus, alguns capítulos anteriores, ele está dizendo agora para os discípulos, o que eu disse lá para eles, eu também digo para vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Porque o Pai será glorificado no sacrifício do Filho. E aí então, irmãos, nós entramos no verso 34, que quando ele diz, novo mandamento vos dou, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, olha, diante disso, diante da realidade da cruz, diante do que está para acontecer, eu tenho ainda uma última instrução para vocês. Eu tenho ainda um novo mandamento para dar para vocês, que na verdade só vai poder ser levado a efeito, vocês só vão poder cumprir esse mandamento depois do que acontecer na cruz. De fato, depois do que acontecer na cruz. E ele diz então, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, o mandamento do amor, na verdade, ele é antigo. Você encontra ele em todo o Antigo Testamento, em Levíticos. O próprio Cristo vai dizer que, quando perguntam para Jesus, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele vai dizer, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Disto depende toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo do Antigo Testamento depende dessa realidade. O grande ponto é que ninguém consegue cumprir esse mandamento porque todos estão desconectados de Deus e desconectados uns dos outros. A grande questão é que, assim, de verdade vocês não se amam, enquanto não houver uma transformação verdadeira. Então, o mandamento do amor, a novidade não é essa.
A novidade é que o antigo mandamento era amar ao próximo como a ti mesmo. E Jesus agora redefine dizendo: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, como Jesus amou? Se entregando pelo outro, se entregando pelos seus amigos. Vejam, meus irmãos, aqui poderíamos dividir esse mandamento do amor, talvez em duas etapas, ou em duas possibilidades. Esse amor para com o próximo, independente de religião e de qualquer outra coisa. Ou seja, o fato em que, de verdade, você, como cristão, precisa ser bem e paz para todos ao seu redor. Mas Jesus aqui falando com os seus discípulos, ele está meio que novamente redefinindo família de fé. O ponto agora é assim: você tem que continuar amando os de fora, mas olha só, olha para os de dentro, olha para quem está do seu lado. E a grande questão é que, biblicamente, amor não é substantivo, é verbo, é ação. Amor se trata de atos. Vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, amar o inimigo, que se encontra em outro texto, não é fácil. Não é fácil. No entanto, quando Jesus coloca aqui para olharem e amar uns aos outros, nesse contexto de discipulados, de discípulos e de família, Jesus, ele está dizendo o seguinte: vocês não vão conseguir, de fato, cumprir a missão do reino, de ir, de olhar para fora, de espalhar a mensagem, de espalhar amor, se antes vocês não tomarem atitudes de uma família de fé. E aí, o grande finale do mandamento é o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Jesus disse que as pessoas reconhecerão que somos discípulos de Jesus se fizermos obras de caridade? Não. Significa que a gente não possa fazer? Não, não é isso. Significa que esse olhar intencional e a decisão de se relacionar uns com os outros como irmãos, demonstrando amor, é o que vai definir até onde se encontra o seu compromisso com o Senhor Jesus. Então, tá aí. Você quer fazer um teste? Faça um teste pessoal, né? Crie uma espécie de termômetro de compromisso com Jesus. O quanto você tem amado seu irmão com ações, de fato. Isso vai definir o quanto, de fato, você está comprometido com a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu já falei isso aqui uma vez. Há um autor chamado Francis Schaeffer. Ele vai dizer o seguinte: a igreja cristã, ou esse amor uns pelos outros da igreja cristã, é a apologética definitiva. O que ele está querendo dizer? Muitos podem ter muitos argumentos contra a igreja, mas quando eles começarem a olhar para a igreja
e perceber um nível de relacionamento que, de fato, cumpre 1 Coríntios 13, eles vão dizer: esses, de verdade, são discípulos de Jesus. Então você quer saber do que se trata esse amor na prática? Esse novo mandamento de Jesus que tem relação com abrir mão, sabe? Muitas vezes da sua própria vida, para que outro viva até melhor do que você. Isso tem relação com 1 Coríntios 13. Vamos lá comigo? Vamos ver o que o amor é, no verso 4, a partir do verso 4. Lembre-se do novo mandamento, que nos amemos uns aos outros. Amém? Amém. É esse amor que vai definir todo o resto da construção cristã. Muito bem. O amor é paciente. O quanto você é paciente com seu irmão? O amor é paciente. Ele é bom. Ele é benigno. Ele não almeja ou cria maldade, malignidade. Mas o amor, de fato, sempre tem relação com bondade ativa. O amor não arde em ciúmes. Ou seja, ele não tem os olhos para si próprio. Ele não tem os desejos de ter tudo para si. Muito ao contrário. Ele é abnegado. Ele não vai esperar nada de volta, nada em troca. Irmãos, é isso que Jesus na cruz revela e quer que nós entendamos esse ponto. Que Jesus tanto amou, que se entregou, não esperando absolutamente nada em troca. Mas quantos de nós, às vezes, nos relacionamos uns com os outros e esperando alguma coisa em troca? E, meus irmãos, eu não sou diferente de vocês em absolutamente nada. Nada. Ele não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz de forma inconveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com injustiça. Percebe como o amor, na prática, ele tem muitas facetas e possibilidades de ação? O amor não se alegra com injustiça, mas muito pelo contrário, se regozija, se delicia com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até onde você está disposto a se comprometer com esse tipo de relacionamento com os da mesma fé que você? Porque, infelizmente, meus irmãos, o que nós temos visto em muitos lugares por aí é uma construção de fé supostamente cristã, egoísta, egocêntrica, voltada para os seus próprios desejos, quando não buscando barganhar com Deus para conseguir as suas vontades pessoais. No entanto, vocês serão reconhecidos pelas pessoas ao seu redor quando elas olharem para você praticando tudo isso que lemos em 1 Coríntios 13.
o amor não acaba. Ele jamais acaba. Sabe? Eu já falei isso para algumas pessoas. Amor nunca é demais. E se existe uma coisa que é a regra da casa de Jesus, que é a regra do reino de Deus, é a seguinte: se você tiver que dever alguma coisa a alguém, que deva amor. A regra, então, do reino é essa. A regra do novo mandamento é esse: amai-vos uns aos outros, e sejamos sempre devedores de amor uns pelos outros. As profecias acabam, tudo passa, mas no fim, lá no verso 13, entre fé, esperança e amor, o amor é o maior. Irmãos, sei que falo para homens e mulheres que se encontram numa construção de vida. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui está pronto. Mas o grande desafio que nós vamos ter agora nessa jornada de uns aos outros é saber que tudo que vai envolver os relacionamentos interpessoais dentro da igreja precisam passar por este primeiro crivo. O quanto você se importa com a pessoa que está ao teu lado, a ponto de fato, ser mão de Deus, sabe? Boca de Deus na vida dessa pessoa. Esse é o maior mandamento. E desse mandamento, nós vamos construir tudo o que se entende por ser igreja e por ser cristão. Agora veja, temos que orar ao Senhor pedindo que Ele nos dê amor? Lógico, sem dúvida nenhuma. Sem o Senhor estamos perdidos. No entanto, a grande questão é o que você vai fazer com esse sermão, com esse texto, daqui para frente. A responsabilidade é sua. Eu não posso fazer absolutamente nada por você. Quem vai ter que tomar decisão para a vida é você. Quem vai ter que decidir se de fato quer ser cristão nos moldes de Jesus, que diz, quer ser cristão, vai ter que aprender a morrer. Vai ter que aprender a abrir mão. Vai ter que aprender a olhar menos para você e mais para o seu irmão. Quer de fato ser cristão, não vai ser fácil, vai ser duro, mas veja, vai ser bom. Passaremos juntos por todas as dificuldades, atravessaremos juntos todo o deserto, estaremos juntos cantando, estaremos juntos diante do Senhor, desenvolvendo esse amor uns pelos outros, até que o Senhor Jesus volte. Que essa seja a realidade da nossa vida. Que essa seja a base para a sua construção pessoal de vida. E que saia, sabe, da sua pessoalidade, que saia do seu foro privado e se torne público. Até que seus familiares que não são cristãos, seus amigos que não são cristãos, seus colegas de trabalho que não são cristãos, ao observarem como que você se relaciona com seus irmãos cristãos, diga: que estranho, eu queria isso, eu queria muito isso. Que a Igreja Presbiteriana de Esperança, que a comunidade de fé que o Senhor Jesus está plantando neste local em Nova Iguaçu, se torne este ambiente que irradia esse tipo de amor e faz com que as pessoas olhem e digam: como que eu faço para participar disso?
Como que eu faço para ter esse tipo de relação em que eu não preciso ter medo? Lembre-se, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, só há vantagem em ser cristão. Entendendo que você só vai observar essa vantagem quando você, assim como Jesus, decidir abrir mão da sua própria vida. Como alguém já disse, você só estará pronto para viver quando estiver pronto para morrer. Você só estará pronto para ser cristão quando estiver pronto para morrer para si próprio e em Cristo ser bênção e paz para os que estiverem ao seu redor, principalmente os da casa. Amém?